Resiliência é uma característica física de corpos que, quando submetido a estresse, eles recuperam uma força maior do que tinham antes. Então, por exemplo, é o elástico. Todo mundo aqui já pegou um elástico, apertou e soltou, e doeu do outro lado. A mola também. Se você pegar a mola, você acumula mais energia conforme você comprime, ou seja, quando você faz o estresse, e quando solta, ela solta com muito mais força. Se a gente traz esse conceito para o comportamento humano, a gente está falando exatamente assim. É como se você, ao sofrer, ao passar por experiências difíceis, você conseguisse aprender e pudesse retomar a tua vida melhor do que antes. Tem uma frase Você não se prende naquela dor, você na verdade... Não, você transcende aquela dor, você transcende através dela. Tem uma frase do Nietzsche que é: o que não me mata, me fortalece. Me fortalece. Que é exatamente isso. Então, resiliência no comportamento humano é isso. É quando a gente faz do sofrimento um aprendizado, e esse aprendizado me faz melhor, me faz mais forte e me leva para frente na vida. Eu acho que tem uma coisa, não sei se dor, mas pelo menos é o desafio. Eu acho que a resiliência tem essa coisa de você poder ser testado, né? Quando eu falo assim da mola, você é testado o teu limite. E tem personalidades, por exemplo, o hiperativo é assim, o hiperativo mental, que sob pressão ele produz melhor. Tem algumas personalidades sob pressão se produz mesmo. Por quê? Ou os muito emotivos. Porque sob pressão você aumenta a descarga de adrenalina, você aumenta a descarga de noradrenalina e às vezes dopamina. Porque são 3 moléculas que elas são as aminas, né? Catecolaminas. Elas têm moléculas parecidas e elas tornam o cérebro mais atento, mais desperto. Por exemplo, eu quando comecei a fazer palestra, há muito tempo atrás, eu era muito tímida. Então eu me lembro que dava uma taquicardia, uma sudorese, e durante muito tempo eu fui trabalhando isso, e hoje em dia é muito difícil acontecer, e eu sinto vontade. Então tem às vezes, por exemplo, eu fiz uma palestra há pouco tempo para 1.500 pessoas em Fortaleza, e quando eu estava já para entrar, aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: você já nem sente mais nada. Eu falei assim: não, eu ainda sinto, e quando eu não sinto, eu olho a plateia antes para dar uma coisa assim da responsabilidade que é fazer aquilo, que as pessoas estão ali para ouvir alguma coisa que vale a pena. Então aquilo dá uma tensionada e libera uma adrenalina que eu acho que me torna mais responsável, mais atenta. Né? Porque hoje eu vejo as pessoas falando muito, hoje todo mundo quer ser livre, todo mundo quer fazer tudo o que quer. Não é assim, nós temos responsabilidade com as pessoas próximas, com as pessoas que vinculam e de alguma maneira se valem do nosso trabalho. Então eu acho que do momento que você não está nem aí, eu vejo gente falar: não estou nem aí, eu vou lá, faço, que pena. Porque está perdendo essa coisa do respeito pelo outro, do compromisso, do propósito que a gente tem na vida. Então eu acho, não vejo isso com tanta qualidade. Eu tenho uma amiga que é atriz e que já é uma grande atriz, que você acha que não vai sentir nada. Toda véspera de começar um trabalho ela me liga, tipo assim: Aninha, reza por mim, eu estou sentindo que eu não vou conseguir. E sempre é brilhante, né? Mas eu acho lindo, é como se o frescor daquela... Ela ainda encara a profissão, ela encara a profissão de uma maneira tão respeitosa que ela ainda é uma criança na hora de um desafio. Então, eu admiro muito. E essas pessoas que têm essa responsabilidade com os outros são as mais resilientes. São as pessoas que se refazem a partir das dores, do sofrimento, e encaram sempre a sua missão, suas tarefas com muita responsabilidade. Eu acho que as pessoas, aquela pessoa que se faz, que incorpora, veste o papel de vítima, acho que ela tem pavor da resiliência. Porque a resiliência é você sofrer, transformar sofrimento em ação e ser uma pessoa melhor. Se a pessoa que vive naquele perfil de vítima tem pavor de entrar em ação, né, sair da zona de conforto, resiliência é como se fosse assim, como se fosse quase um palavrão para essas pessoas, porque a resiliência é mais do que você suportar o sofrimento, é você suportar, aprender com ele e caminhar para frente. Eu digo uma coisa: para ser resiliente tem que ter humildade.
Porque a humildade tem que ter humildade, tem que ter fé e tem que ter esperança. A humildade é que dá pra gente aquela coisa assim, eu tô sofrendo, mas isso vai passar. É a fé, isso vai passar, eu vou transcender. Ou também, se eu não tiver que transcender, é essa história que eu tenho. Não faz você se revoltar, não faz você nada disso. Você aceita o que a vida te traz e você faz o melhor. Exatamente, você transforma limão em limonada e distribui essa limonada para todo mundo. Porque não adianta só você tomar limonada. Se eu sei fazer isso, eu vou lá e vou fazer aquilo muito bem feito de novo. Exatamente, porque vai dar certo. Porque vai dar certo. Exatamente. Você falou disso agora há pouco tempo. Ah, sim, quando eu fui comentar a personalidade da Maria da Paz. Exatamente. Né? Então, acho que assim. É típico para falar de uma resiliência. Exatamente. E pessoas resilientes são pessoas muito boas de você estar perto. Porque elas te dão uma força. Sempre com sorriso, né? Estão sempre com sorriso, elas estão sempre tipo assim, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. E eu acredito mesmo nisso. E o dia que não tiver que ser, é porque acabou a nossa missão. Mas assim, a gente tem que viver com essa força. De que entre um dia e o outro tem uma noite que tudo pode acontecer, tudo pode melhorar e tudo vai ser como tem que ser e eu ainda assim serei melhor. Se você for pensar assim, o sentido da vida, qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem dente, sem saber nada, sem andar, sem falar. Aí você vai se desenvolvendo, aí cabelinho vem, dentinho, troca o dentinho, estuda a beça, E quando chega lá, 40, 50, 60, você começa o cabelo diminuir, daqui a pouco os dentinhos também, cai mais cedo, o dentinho, você vai perdendo um pouquinho de memória e um dia você vai embora. Qual o sentido lógico da vida? Se você for pela lógica, nenhum. Mas aí, se você for pensar bem, se a vida lógica não tem sentido, cabe a gente dar sentido à vida. Por isso que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher dar sentido à sua vida ou pode deixar a sua vida passar em vão. E aí o sentido da vida, eu digo o seguinte, se tem um sentido na vida, ele vem com pista. Eu acho que foi dado pista, o Criador deu pistas pra gente. E eu acho que a grande pista para você saber o sentido da vida são suas aptidões, são seus talentos, os seus dons. Porque as pessoas vêm com aquilo, não é uma coisa... O que é o talento? É uma coisa que você faz desde criança muito mais fácil do que outras coisas. Tem crianças que têm aptidão, têm dom para matemática. Tem crianças que não têm, tem para arte. Pequeno monta, cria coisas. Tem para arte, tem para pintura. Então, assim, eu digo que o sentido da vida... a gente tem que facilitar, observar quem eu sou, o que eu faço diferencial, o que eu fui dotada, né, para escutar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu vou pegar e vou dar sentido à minha vida. E o grande questão do sentido é você pode dar sentido, mas o sentido eu posso, tipo assim, eu toco música, então eu vou ficar tocando para mim. Aí que vem o propósito. Porque o propósito é executar o sentido da vida. Eu vou executar o sentido. Então, o sentido tem a ver com a descoberta do que eu estou aqui, o que eu trago para executar. E o propósito com a execução. E eu digo uma coisa mais, que quando você descobre o sentido da vida, você executa na forma de propósito, e você divide esse sentido da vida com os outros, aí é a glória da vida. Então, por exemplo, eu sempre tive essa coisa da escuta, da percepção das pessoas, do funcionamento das pessoas. Eu sabia que isso era um diferencial. Eu fui escolher uma faculdade que basicamente era para ajudar as pessoas. Dentro disso, eu sabia que era ajudar em termos mentais. Eu fui fazer psiquiatria dentro da medicina. E aí agora, como eu vou exercer isso? Eu vou exercer isso na atividade pública, eu vou exercer isso numa atividade particular, eu vou fazer isso escrevendo sobre isso, palestrando sobre isso. Eu fui vendo vários propósitos em dar esse sentido de dividir com as pessoas o conhecimento. E isso faz todo sentido. Eu digo uma coisa, quando você sabe para o que você veio, e você começa a dividir isso, fazendo bem para você e para as pessoas, você faz o que eu digo que é ser um ser humano completo. Porque a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui para ficar.
perdendo tempo, não fazendo nada. Uma pessoa sem propósito, que é a execução desse sentido, em geral, ela pode deprimir, ela pode adoecer, porque a vida deixa de ter sentido se ela não tem um propósito de executar. E às vezes a gente percebe no dia a dia da nossa prática, né, assim, que tem pessoas que estão sem sentido e aí sem muito propósito, menos sem propósito. E aí, às vezes, o nosso papel que a gente faz e é o nosso sentido e o nosso propósito é justamente ajudar essa pessoa a encontrar um sentido para a vida dela. E dali ela desenvolver. Exatamente. Aí você está fazendo uma coisa linda, que é fazendo o seu melhor para despertar o melhor do outro. Isso é bacana, mas isso pode ser feito com música, isso pode ser feito com poesia. E você pode mudar de sentido, né? Eu tô rindo, gente, porque assim, quando eu conheci a Bia, já tem bastante tempo, e aí eu comecei a trabalhar com você, você sempre vinha assim, quando a gente ia discutir algum caso, mas essa pessoa de repente, bota ela para escrever alguma coisa. E aí com o tempo eu fui percebendo que era isso, você estava começando a dar o sentido. E a gente hoje tem pessoas aí que se tornaram escritoras, tem pessoas que se tornaram médicas e estavam totalmente perdidas. É verdade. Né? Muitos adolescentes meus fizeram medicina. Eu, durante um tempo, até me perguntei, será que eu sou iatrogênica? Quer dizer, será que eu estou influenciando demais? Mas se tornaram belíssimos médicos. Já tive muitos que foram para a música. Eram pessoas ligadas à matemática e se descobriram músicos. Artistas também. Então, assim, eu sempre digo isso, eu queria me aposentar aos 60 anos e fazer uma empresa de uma agência de talentos, mas não de talentos, é para descoberta, porque eu sinto o seguinte, se a gente identifica esse talento, esse dom muito cedo, a gente evita tanto sofrimento. Porque aí a gente já bota a pessoa nesse propósito. Porque eu fico com muito medo, porque eu recebo muito e-mail assim, eu não tenho a menor ideia qual o sentido da minha vida, eu não sei. Todos nós temos. E vem com a cola. Eu digo que Deus deu a cola. Se você tem uma habilidade maior para uma coisa, certamente aquilo está dentro do que você tem que fazer. Não vem em vão, né? Tipo assim, eu cito várias pessoas, eu já vi pessoas assim que têm uma habilidade com bichos que é surreal. Tipo assim, eu tenho uma paciente e amiga que ela, qualquer cachorro na rua vai atrás, ela em um segundo senta, levanta, sem nunca ter conhecido. Isso é um dom. Ela nem vive disso, ela tem uma coisa de fazer, ela trabalha com imóveis, mas assim, isso é o sustento. Mas não é o sentido da vida dela, porque muitas vezes você não pode viver ou se sustentar daquilo que você gostaria de dar sentido à sua vida. Mas isso não impede de você dar sentido e propósito. E se realiza muito, né? Sim, com certeza. Então, eu acho isso tão lindo, porque eu acho que o talento, o dom, ele é a maior certeza de que a gente foi criado com um determinado fim. O livre-arbítrio não é escolher exatamente o que você vai fazer, é executar a sua tarefa para o que você nasceu. No Nordeste tem uma frase que eles falam, a gente é para o que nasce. Eu acho lindo isso, a gente é para o que nasce. Que é exatamente essa coisa, você já nasce com dons, você já nasce com talentos. O que acontece é que a sociedade da gente vai distorcendo isso. Aí você vai e começa a ganhar um dinheirinho fazendo uma coisa. Aí você acha que aquilo... se aquilo gerou dinheiro, você entra naquilo e depois não sai. As pessoas confundem dar sentido à vida e sustentar a vida. Não é. Então você pode ter um emprego que não é o sentido da sua vida, mas você pode arrumar tempo para fora dali desenvolver. Quem sabe um dia você consegue viver do sentido da sua vida, né? E fazer disso um grande propósito. Aí é a felicidade plena. Aí é a verdadeira felicidade, com certeza. Já está tendo um sentido, né? Quando você foi falando, eu fui pensando assim, até eu chegar onde eu cheguei, eu passei por algumas funções que não tinha nada a ver com você. Que não tinha nada a ver, mas eu tinha um propósito, eu tinha uma ação ali, mas para eu chegar eu tinha que vir, e tinha um sentido, e eu fui... E certamente se você foi passando por... Você foi mudando o local, mas se o teu sentido era ajudar, você foi ajudando como você pôde. Por exemplo, se o teu sentido é ajudar as pessoas, você pode sair na rua e dar sentido à sua vida.
no sentido de, assim, de levantar alguém que está precisando, dar uma informação. Isso tudo você está dando sentido à vida. Agora, o propósito é quando eu torno isso um propósito de vida. Eu vou executar todas as minhas ações em cima de me tornar uma pessoa melhor ajudando os outros. A gente pode estar exercendo sentido mesmo quando a gente ainda não está dando um propósito maior. Porque o grande propósito da vida é a evolução. E a evolução não só da espécie, a evolução da nossa versão espiritual. Isso é o grande sentido e propósito da vida. Eu acho que ressignificar a vida era algo que a gente devia fazer sempre, né? Assim, ver se a gente está indo no caminho certo e ver o que a gente está deixando pelo meio do caminho. Porque tem uma coisa que acontece com o ser humano, nós somos os únicos animais que temos uma noção exata de que vamos morrer, né? Que a gente tem uma data, a gente sabe a data de chegada, mas a gente não sabe a data de saída. O que acontece é que para a gente viver, é como se o cérebro tirasse essa informação de que a gente é finito, de que a gente vai morrer. É por isso que a gente vive não pensando na morte. E a gente vai fazendo projetos, a gente faz projetos para meses, para anos, para uma vida inteira. É uma certa, como é que eu vou dizer, uma proteção, né, que o cérebro faz no sentido da gente ir vivendo para a gente não ficar com aquela coisa mórbida de pensar que tem um fim. Por um lado, isso deixa a gente viver a vida muito mais solto, mais leve, poder de fato fazer planos sem estar pensando nessa sombra, digamos assim. Mas também faz com que a gente deixe de ter isso, que é ressignificar a vida, que é redimensionar a vida, que é absolutamente importante. Porque assim, a gente pode viver várias vidas numa mesma vida. Do momento que a gente para e fala assim, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? A gente tem várias possibilidades, a vida não é uma fatalidade. Tipo assim, escolhi uma profissão, escolhi um casamento, escolhi coisas que são eternas. Não são, porque nem nós somos. Então, assim, é bem comum que as pessoas façam esse processo de reavaliação quando elas se deparam com alguma coisa que deixe muito claro a sua finitude. Então, assim, em coisas trágicas, em que as pessoas perdem tudo, ou vivenciam uma situação de muita dor, uma tragédia coletiva, né, como um desabamento, como enchentes, isso ocorre muito, que é tipo assim, o que resta, o que eu vou fazer da minha vida? Ou então, quando as pessoas se deparam com alguma doença ou alguma coisa que elas falam assim, nossa, agora é sério, agora eu posso realmente não mais viver. E aí é nessa hora que as pessoas se fazem perguntas do tipo, eu vivi uma vida até agora que eu queria, o que eu estou fazendo está dando sentido à minha vida, o que eu deixei de fazer que eu faria mais? Então, assim, é um momento de muita reflexão. Você trazendo isso, agora há pouco tempo a gente esteve no show do Padre Fábio e ele falou sobre o sentido, o que a gente necessita para ser feliz, né? E aquilo me fez pensar muito, eu parei e falei um pouquinho com você ali na hora do show e ele trouxe alguns exemplos que ficaram latentes dentro de mim. Um foi quando a gente guarda as nossas louças para um jantar mais especial e esse jantar especial é todos os dias. Deveria ser. Deveria ser, né? A experiência do vinho, que a gente guarda o melhor vinho para a melhor ocasião e a gente não sabe qual é a melhor ocasião ou deveria viver um pouco mais, né? E isso me fez pensar assim, a gente tem que viver muito mais esse hoje e sentir cada momento e respeitar. E isso me fez muito essa semana e me fez pensar em trazer esse tema para você. De repente você começou a pensar nesse redimensionar. É interessante você estar falando isso. Sim, eu acho que o que ele quis dizer é isso, né? Que a gente não pode estar esperando o tempo todo o momento ideal para ser feliz, o momento ideal para dizer eu te amo, o momento ideal que a gente vai realizar determinados sonhos. A vida não para, ela é aqui o tempo todo. Eu acho interessante que tem pessoas que falam assim, quando eu me deparo com uma situação ruim, eu queria parar o tempo. Ou quero minha vida de volta. Ninguém nunca roubou sua vida está aqui o tempo todo. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Eu costumo dizer que a gente tem que viver nossa vida como se a gente estivesse o tempo todo criando memórias para num futuro eu poder falar assim, valeu a pena, eu olhar para trás e valeu a pena. E criar memórias passa por você levar um dia a dia.
com carinho, com amor, com bom humor, dar esse tom de olhar para uma cena, por exemplo, que a gente está fazendo agora aqui, e falar assim, eu vou lembrar disso daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a uma semana, e vou dizer, valeu a pena estar no feriado, trabalhando e fazendo o que a gente gosta. Então, talvez a grande mensagem de redirecionar a vida, ou redimensionar, ressignificar, seja isso, a gente poder tá criando memórias boas. Ou para quando a gente ficar bem velhinho, ou para quando a gente se for. Porque quando a gente se for, que a gente deixe boas memórias para as pessoas. Você fala uma coisa que é muito interessante, eu acho que deve ter sido no período de... Hoje, convivendo mais com você, eu vejo que os seus filhos, quando nascem, na verdade, vêm de um bom tempo de pesquisa. Então, eu associo essa fala sua ao mentes consumistas. Você sempre fala assim, as pessoas têm uma necessidade de viver para o consumismo, de comprar, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter aquilo, né? E chega um momento do ressignificar a vida, que isso tudo fica. E que, na verdade, você foi a vida inteira vivendo em função dessas matérias e não aproveitando os momentos que você poderia estar sentado num bom papo, num bom show, com bons amigos, com a sua família, poder dizer um eu te amo, tomar um café da manhã com a família, né? Eu costumo dizer o seguinte, há pouco tempo me aconteceu uma coisa muito curiosa, quer dizer, está acontecendo. Eu tive uma alteração no exame de sangue relativo a um órgão chamado pâncreas no organismo, e aí começa a pesquisar. Isso começou em dezembro, começa a fazer pesquisa, e o que tem, o que não tem. E aí chegou um momento que o médico, muito bacana, chegou para mim, Bia, está na hora da gente fazer exames mais elaborados, porque a gente não está conseguindo descobrir exatamente o que é isso. Me pediu um PET scan. Um PET scan é um exame que você mapeia o corpo inteiro para você ver se detecta células cancerígenas. Falei, ok, pô, vamos lá, vamos pedir. E aí marquei o exame, fui no exame, e cheguei lá, tinha uma sala de espera com mulheres, a gente com aquele roupão, no dia que eu fui só tinha mulheres. E aí uma olhou para mim e falou assim, o seu câncer é o quê? Eu falei, olha, eu não sei ainda, né? Nós estamos aqui pesquisando. E aí ela falou assim, você tem uma carinha de câncer de mama. Eu falei, olha, eu tenho prótese de mama, mas eu tô achando que não é isso não, eu vim aqui porque é alguma coisa no pâncreas. Aí ela, não, mas olha só, já fica com o nosso telefone, que nós temos um grupo de acolhimento, parará. É claro que, tomado o primeiro susto, eu falei assim, por que não ir nesse grupo, né? Seja o que for, por que não participar disso? Eu achei aquilo bacana e fui no grupo, e aí cheguei lá, fiquei muito fascinada, porque assim, ali estava se discutindo, por exemplo, se a gente morresse semana que vem, o que teria de importante na vida de vocês hoje? Os problemas que você tem hoje seriam realmente problemas? Então, assim, foi uma grande aula do que é ressignificar a vida. E foi tão interessante que o grupo, tem um grupo mais... que está há mais tempo, falou uma coisa assim, olha, as pessoas, quando estão muito próximo da morte, elas mostram alguns arrependimentos. E isso era um estudo que elas já tinham. Primeiro, gostariam de ter tomado atitudes considerando mais as suas necessidades do que os outros. Então elas falavam muito assim, queria ter feito coisas que agradassem mais a mim, menos ao meu marido, menos aos meus filhos, porque hoje os filhos estão criados, o marido está numa carreira brilhante e eu estou aqui sem ter algo que eu diga assim, isso é um propósito de vida meu, independente do coletivo. Então, tomar mais atitudes que sejam condizentes com a sua essência. A segunda coisa que elas falaram, que eu achei muito interessante, é que elas queriam ter tido mais tempo para estar com os amigos, que é essa família que a gente escolhe, né? Que é a família do amor. Os amigos são a grande família do amor que a gente tem, e queriam ter tido mais tempo para isso. E outra coisa que elas falaram, queriam ter dito para as pessoas, mais eu te amo,
né? Quando ficava naquela coisa, não vou dizer eu te amo, porque senão a pessoa vai ficar convencida, não vou dizer isso, não vou dizer aquilo. Então, essa coisa mais explícita, essa coisa mais sincera, né? E queriam ter perdido menos tempo comprando coisas e vivenciando coisas. Então, por exemplo, de estar numa praia, no pôr do sol, para ver aquele pôr do sol. Porque o pôr do sol tem todo dia, mas a gente nem se toca. Todo dia o sol se põe, todo dia ele nasce. Então, eu achei muito bacana, foi uma experiência que eu ainda estou vivendo nesse processo de busca, mas eu acho que já está valendo muito a pena, né? Seja o que for que vai vir, eu vi assim que a gente precisa fazer isso um hábito mais salutar. Não esperar uma situação de adoecimento ou trágico para que a gente possa rever nossos pontos de vista. Porque a gente pode fazer isso todo dia. A gente pode, inclusive, fazer isso um ato de meditação. Quando eu levanto e falo, como é que está a minha vida, né? Como é que eu vou fazer minha vida hoje? Como é que eu vou ser feliz hoje, independente de qualquer circunstância? Porque, assim, a gente sempre pode dar um jeito de ser feliz e dar outro significado à vida. É a coisa da física quântica, tem todas as possibilidades. Agora a gente tem que saber escolher qual é a melhor possibilidade. Então, assim, eu estou muito grata a tudo que está acontecendo, porque eu tenho um hábito de rever meus pontos de vista, mas eu acho que isso estou fazendo um intensivão e está valendo muito a pena. Por exemplo, eu não tenho grandes arrependimentos, mas eu tenho grandes coisas que eu vi que está na hora de pegar alguns telefones e redimensionar algumas pessoas na minha vida. E vou fazer isso com o maior amor. Você me pegou de surpresa. Mas eu você tenho certeza. Perguntou. Mas você eu tenho perguntou, certeza você tem liberdade. que você já vem ressignificando a vida há muito tempo. Você é um ensinamento para todos nós, entendeu? E estou procurando fazer memórias para que eu possa estar sempre num universo bacana das pessoas. Sim, com certeza, e vai dar tudo certo. Tenho certeza que não vai ter nada demais aí, não. E você me fez pensar assim, muito nessa coisa, sabe? Às vezes você parar e ser tão mesquinha com pequenas coisas, ou você lutar por algumas coisas que não valem a pena, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar a felicidade todos os dias. E eu gostaria de beber esse vinho todos os dias, usar as minhas louças todos os dias. É a questão, tipo assim, você tem que ver o que são as coisas importantes mesmo. Por exemplo, se você é uma pessoa que bota na sua casa pessoas que você ama realmente, isso eu aprendi no Japão, quando um japonês te chama para ir à casa, ele já tem uma consideração enorme, ele já te considera amigo, porque ele não chama com facilidade, porque no Japão a casa é o reduto do guerreiro. Né? É o seu reino. Então, assim, pode ser um micro apartamento, mas é parte dele. Então, se você chama para sua casa pessoas que realmente sintonizam com você, é óbvio que você tem que botar a melhor louça. E não é porque é a melhor louça, porque é a melhor companhia que você pode ter. E as melhores companhias geralmente são aquelas que fazem a gente feliz. Primeiro, assim, eu acho que a gente fala muito, ainda mais nós médicos ou psicólogos, a gente sempre fala da não saúde, né? A gente fala do estresse, do medo, da ansiedade, da depressão. E aí a gente começa a ver, tipo assim, a gente tem que começar a falar também do contraponto disso, né? Porque uma das coisas que a gente busca é tirar o quadro clínico, né? É superar isso. E aí foram feitas várias pesquisas, já há um tempo, do efeito exatamente dessas 3 palavrinhas, dessas 3 ações: empatia, gentileza e compaixão na saúde, não só mental. Começou como uma pesquisa de saúde mental, mas na saúde física, até porque a mente acaba comandando tudo. Então, se detectou algumas coisas interessantes. Por exemplo, primeiro, diferenciar. Empatia é só aquela questão de eu me botar no lugar do outro. Mas a empatia é só empatia. Por exemplo, se eu não tiver a compaixão, eu não entro em ação para mudar aquilo. Porque eu posso ter muita empatia, mas eu não estou ajudando ninguém. Eu posso me sensibilizar com a dor do outro, mas não fazer nada para que o outro mude. Então, por exemplo, a compaixão, ela já tem uma postura de ação. É o que eu vou fazer para mudar aquilo. E a gentileza é um bracinho da compaixão. É como se fosse intermediário. Eu faço uma coisa não para mudar,
mas para tornar a vida daquela pessoa um pouquinho melhor. A gentileza, eu posso te dar uma flor, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um beijo. Não necessariamente um sorriso. Não necessariamente eu vou tirar você de uma situação ruim, mas eu vou dar um pouquinho de luz naquele dia. E aí foi tão interessante porque a gente viu o seguinte, que essas compaixão, empatia e gentileza têm caminhos diferentes no cérebro, tem neurocircuitos diferentes. E são coisas que têm que ser treinadas, porque são coisas muito recentes no ser humano. Os nossos circuitos ligados à nossa sobrevivência, à nossa evolução como espécie, sempre foram o contrário. Foi de competitividade, de violência, de ocupar espaço, de fazer, competir com o outro, de comida, de buscar abrigo. Tudo oposto a isso, né? Porque como é que eu estou disputando um território com você? Como é que eu posso ser gentil, ser empático com você ou ter compaixão? Era impossível. Mas nós estamos marcados ainda, os nossos circuitos mais marcados são os circuitos da sobrevivência. Por isso, tanta gente adoecendo de medo, né, de depressão, disso tudo. O que a gente viu é que os outros circuitos mais recentes, que não são tão marcados, podem ser treinados. Como é que eu treino, por exemplo, compaixão? Você pega qualquer pessoa, eu penso agora numa pessoa que eu amo. Você pode pensar. Pensou na pessoa que você ama? Pode ser qualquer pessoa em qualquer nível de amor. Você agora vê essa pessoa sofrendo. Nossa. Ok? O que você vai fazer para tirar essa pessoa desse sofrimento? Eu vou tentar estar ali próximo dela e dar um carinho, um afeto. Você está sendo gentil, mas o que você vai fazer para mudar isso? Primeiro eu tenho que me colocar no lugar dela, é a empatia. Empatia, gentileza e compaixão. Tem uma hierarquia. Uhum. A empatia, quando eu falei, imagina uma pessoa que você ama, você foi empático. Sim. Né? Imagina ela sofrendo. Novamente você está sendo empático e sentiu essa dor. Agora, você pode fazer isso tudo e a pessoa continuar ali. Na gentileza, eu vou lá, vou dar a mão. Eu dei a mão, mas não mudei. Agora, o que eu vou fazer para ela mudar? Aí eu já estou na compaixão, que é um nível muito mais elevado. Então isso tem que ser treinado. E é tão bacana isso, porque assim, hoje existe nas escolas um movimento de treinar isso, que seria a tal da inteligência não emocional, seria uma inteligência socioafetiva. Porque emoção é só identificar uma emoção, mas é uma coisa mais abrangente. Então, você treinando crianças desde muito cedo a ter empatia, gentileza e compaixão, você automaticamente está diminuindo a probabilidade daquelas crianças desenvolverem transtorno de ansiedade, depressão, porque os circuitos ligados ao medo, à ansiedade e o adoecimento pela depressão, pelo excesso desses dois, é muito mais instintivo, está muito marcado pra gente. O que não está marcado tanto, porque a gente só começou a ter casa onde morar, comida farta, vai no supermercado e pega, há muito pouco tempo na história da humanidade. E isso faz com que esses circuitos desses sentimentos mais generosos ainda precisem de treinamento. Mas o que a gente está fazendo? A gente evoluiu, mas não estamos treinando isso. Porque as pessoas evoluíram, aí estão competindo, ao invés de... Tem comida para todo mundo no mundo. A verdade é que alguém quer comer o bife com ouro, né? Temperado com ouro. Aí não dá. Porque aí eu quero muito mais, eu estou competindo quando não era mais para ter competitividade. Porque a gente já está num nível que não precisava estar competindo entre a mesma espécie. Nós somos da mesma espécie. Competir com o outro, entendeu? Você acha que, dentro desse tema que você vem falando sobre escolas, eu acho que tudo que tem passado hoje, a gente tem passado, principalmente aqui no Brasil, com tanta coisa, você acha que ter uma cadeira ou ter as escolas mudarem isso e trazer esse socioafetivo seria uma coisa que mudaria também essa questão do amor, da compaixão na sociedade, diminuir um pouco dessa disputa? Olha, eu não sei se é da escola, eu acho que isso é um movimento que todo mundo tem que fazer. Eu acho que da escola é porque você pega as próximas gerações, mas a gente também tem que fazer isso. Por exemplo, as pessoas podem falar assim, mas meditação faz bem? Claro que faz bem, mas a meditação, ela só me esvazia, ela faz com que eu tenha um momento de paz, mas ela não me faz ir no movimento do outro, ela não me faz ter empatia, ela não me faz ter compaixão, ela não me faz ser gentil. Porque tem muita gente que medita e faz barbaridades com os outros.